cheio de aflições. Não é isso? Nós estamos como se fosse caminhando por um deserto, mas Deus ele está presente em nossa vida. Amém? Vamos meditar hoje no livro de Juízes. Bem? Quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 11. Nós vamos falar sobre o exemplo de Gideão. Bem, Gideão, um homem que nos deu um exemplo de fé, um exemplo de determinação, mesmo no meio das adversidades. Gideão, ele não desistiu. Bem, Gideão, ele não se deu por derrotado, pelo contrário, ele continuou fazendo aquilo que era certo. E ele foi abençoado por Deus. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Então, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra e pertencia a Joás, o abiezita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvá-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que à frente de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe respondeu: porque serei contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Amém? Podemos assentar. O Espírito Santo fala conosco através desta palavra, que o Senhor venha nos direcionar, o Senhor venha nos fortalecer, e que nós saiamos daqui hoje, Senhor, alimentados pelo poder da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, amados irmãos, que toda a Escritura é inspirada por Deus. Amém? Ela é útil para o nosso ensino, para a nossa correção, para que nós sejamos homens de Deus, mulheres de Deus, aprovados por Deus. Amém? E Deus, ele quer que nós venhamos a olhar para a palavra dele. Amém? Então, você e eu não podemos ficar olhando para outras vozes, ouvindo outras vozes. Não, você tem que ouvir apenas a voz de Deus. Muitas vozes estão pelo mundo. Se você ficar dando ouvido a todas as vozes que estão por aí, você vai cair, você vai desanimar, né? Você vai desistir. Mas Deus quer que você esteja olhando apenas para Ele. Nós vemos aqui que Israel estava vivendo um tempo muito difícil, porque eles haviam abandonado a Deus, eles haviam deixado de seguir ao Senhor. E a palavra de Deus fala claramente que os midianitas, eles por 7 anos, olha só, por 7 anos eles estavam praticamente escravizando Israel. Praticamente Israel era como se fosse um povo que produzia, eles plantavam, eles criavam, e daqui a pouco vinham os midianitas, os amalequitas, e roubavam tudo que eles produziam. Levava tudo embora. Imagina só você, meu irmão, você trabalhando, se esforçando, fazendo o melhor que você pode, e na hora que está tudo certo para você colher, o inimigo vem, leva tudo embora. E era o que estava acontecendo aqui com o povo de Deus, com Israel. E a palavra de Deus fala que eles vinham como gafanhotos em uma grande multidão. Não se podia contar o número dos inimigos de Israel.
era como a areia do mar. A palavra de Deus fala, os seus camelos, os seus soldados, os seus exércitos eram inumeráveis, eles não podiam nem sequer contar. E Israel estava debaixo dessa opressão. O que aconteceu com Israel? Eles começaram a viver escondidos. Eles ficavam escondidos, muitas vezes nas lutas, nos montes, porque eles não podiam viver uma vida plena. Eles não podiam viver uma vida livre. E essa situação chegou a um ponto tão terrível que eles não tinham mais como viver daquela maneira. Então eles se lembraram do Senhor. E a Bíblia fala, irmãos, que eles clamaram ao Senhor. Amém? Eles clamaram ao Senhor. O que Deus está falando nesta manhã, ao meu coração, que Deus, Ele está pronto a todo momento a fazer um milagre na tua vida, mas para isso não, você precisa clamar a Deus, amém? Você precisa se despertar e buscar o Senhor. Como lá no livro de Jeremias, a palavra de Deus fala lá no capítulo 29, 11, que Deus fala assim, eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ou seja, os pensamentos de Deus ao nosso respeito são pensamentos de paz, são pensamentos de bem, mas Deus quer que você busque Ele, porque na sequência de Jeremias ele fala que Deus manda mensagem para o seu povo: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E neste momento, Israel, ele se lembrou: Deus, nós temos um Deus. Nós temos um Deus que nos tirou da terra do Egito. Nós temos um Deus que está sentado no trono lá no céu. E a Bíblia fala que os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. A Bíblia fala que as suas mãos não estão encolhidas para que não possa mudar. E o próprio Jeremias, lá no capítulo 33, Jeremias, versículo 3, ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aleluia. O que Deus quer que você, nessa manhã, meu irmão, minha irmã, saia daqui crendo que Deus tem uma saída no meio do deserto. Eu quero que você saia daqui nessa manhã crendo que Deus tem a solução para todo e qualquer problema. Eu quero que você, nessa manhã, saia daqui crendo que Deus, Ele está atento ao nosso temor. O que basta é que você crendo no coração, Senhor, Ele virá em seu temor. E foi o que aconteceu com o povo aqui de Israel. E quando eles clamaram ao Senhor, a palavra de Deus fala que sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas. Eu não sei qual é o motivo do seu clamor nesta manhã. Cada um aqui tem uma dor, amém? Cada um de nós que entramos aqui nesta manhã para buscar o Senhor, muitas vezes nós temos uma dor. E Deus está falando conosco nesta manhã. Essa dor é o motivo do seu clamor. Então, Deus quer que você se levante, que você clama a Deus, porque a palavra de Deus fala claramente. Quando Deus falou com Salomão, o homem mais sábio da terra, que havia construído o primeiro templo de adoração a Deus, Deus falou claramente com ele, lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e dos seus maus caminhos se arrepender, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, mas o que Deus quer que nós façamos, que nós não venhamos a desistir de buscar o Senhor, que nós não venhamos a desistir de fazer a sua vontade. E foi o que aconteceu com Gideão. Gideão, apesar de toda aquela luta, apesar de toda aquela perseguição, apesar de toda aquela aflição, muitas pessoas haviam desistido. Amém?
Muitas pessoas haviam parado, eu não vou mais trabalhar, porque quando eu trabalho, eu faço, eu produzo, o inimigo vem e rouba tudo. Então eles já não tinham mais motivos para continuar. Talvez você entrou aqui nessa manhã dizendo, eu não tenho mais motivos para continuar. Parece que eu estou trabalhando, parece que eu estou esquecendo, nada está acontecendo, mas Deus manda te dizer que Ele está levando Deus para a na hora certa, Deus vai fazer a resposta. O nome dele e Deus ele responde a Israel. Deus ele ouve o clamor do seu povo, aleluia. E diz a palavra de Deus que então Deus mandou um profeta. Amém? Deus sempre tem os homens e Deus, as mulheres e Deus para serem usados. Quem quer ser usado pelo Senhor nessa geração? Deus quer te usar, amém? Deus quer te usar. Ainda que você olhe ao redor no Pai, Senhor, não tem mais experiência, não tem mais jeito. Deus está falando essa manhã, Deus quer te usar. Aleluia. Você vai ser aquele portador da palavra de vida, da palavra de esperança, da palavra de vitória, da palavra de livramento. O meu nome vai ser glorificado. E diz a palavra de Deus que então esse profeta levantado pelo Senhor, ele diz aqui claramente: eu sou o Senhor, vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvido a minha voz. O Senhor fala com Israel, que diz aqui a palavra do Senhor claramente, que o Senhor diz: Deus Israel, do Egito você subiu, vos tirei da casa da servidão, vos livrei das mãos dos egípcios, das mãos de todos quantos vos oprimiam, e escolhi da vossa presença, a vós dei a terra deles. Mas o povo de Israel não deixou desobedecer a Deus. Eles continuaram fazendo a sua vontade. O que Deus quer que você nesta manhã não faça é obedecer a sua palavra, obedecer a sua vontade. Porque quando você obedece a vontade de Deus, Deus vai te abençoar. Deus vai fazer livramento sobre a tua vida. A palavra do Senhor diz que então Deus olhou o rio Gideão. Gideão estava malhando o primeiro lagar. Deus podia ter escolhido qualquer pessoa, de qualquer tribo de Israel. Mas Deus viu um homem que não havia Deus que ele. Amém? Aquele homem que mesmo diante das tribulações, mesmo diante das circunstâncias ao seu redor, ele não havia desistido. Ele estava malhando o trigo no lugar. Olha, o trigo não era malhado no lugar, era malhado dos alunos. Mas o Deus, uma estratégia para salvar aquele trigo de ele estava ali malhando o trigo no lugar. A palavra de Deus fala claramente para salvar dos midianitas. Primeiro que você tem hoje responsabilidade na tua mão para salvar o inimigo. Talvez você hoje esteja falando: Senhor, mas é tão pouco que eu tenho, o talento que Deus te deu, o dom que Deus te deu, o chamado que Deus tem na tua vida. Deus quer que você continue servindo por aquilo que te deu. Aleluia. É esse povo que Deus vai fazer muito. É das pequenas coisas que Deus vai fazer grandes coisas. A palavra de Deus fala: não despreze o dia das coisas pequenas, porque Deus vai fazer das coisas pequenas grandes. Deus vai fazer as coisas pequenas para construir as grandes. Deus vai fazer as coisas grandes deste mundo para construir as sábias. O nome dele vai ser glorificado, porque ele vai mostrar que ele é Deus, é ele que faz, é ele que realiza, e Deus para fazer ninguém pode impedir. E a Bíblia fala que então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bezita, e Gideão, seu filho, estava malhando o filho no lagar. Não pare de trabalhar. Não pare.
Não desista de servir a Deus, amém? Não desista de fazer a vontade de Deus. Ainda que você olhe e fala, será que está valendo a pena, Senhor? Será que está valendo a pena meu esforço? Muita gente já havia desistido, irmão. Muita gente já parou, não vou mais continuar, não vale a pena. Mas Deus, Ele olha para aqueles que não desistem, amém? Não desista. Aleluia. Porque aqueles que não desistem são os vencedores, amém? Aqueles que não desistem são aqueles que venceram a batalha. O menino estava lá, valendo o filho do olhar. Eu fico imaginando desenhando. Aleluia. É esse que eu vou usar. E a palavra de Deus fala que então, hoje o Senhor apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, valoroso. Aleluia. O Senhor é contigo. Você está olhando ao redor e dizendo, não tem mais jeito, eu não aguento mais, eu não consigo mais. Mas Deus está falando, você não desistiu, porque você tem valor. Você não desistiu, porque você foi Deus. Você não desistiu, porque você vai cumprir o meu propósito, o meu nome vai ser glorificado. Pela minha salvação, aleluia. Deus usa as coisas pequenas para percorrer as grandes. A minha palavra de Deus cantou, glória do Senhor. Ouvidos e dizer o seguinte: meu Senhor, se o Senhor é conosco, a gente sempre fala isso, né? Se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio. É verdade. A gente sempre pensa assim, né? Porque a nossa linguagem não é a linguagem de Deus. Amém? A Bíblia fala que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, eles são mais altos do que os nossos. E Deus gosta de agir, irmão, no impossível. Ele é especialidade dele. Deus não gosta de agir no pedaço do homem. Você está aqui, eu vou fazer o que acontecer. Não, Deus vai agir aonde só ele pode agir. Aleluia. Naquela situação, só Deus podia agir, porque não havia esperança humana. Segundo a logística humana, não tinha mais jeito. Se você chamasse lá o melhor general, ele vai dizer, vamos fazer, vamos embora. A bandeira tudo. Se você chamasse o melhor administrador, ele ia dizer, Deus, até acabou tudo, não tem nada, vamos embora. Não tem jeito, abandona, vai para outra terra, vai fazer outra coisa de Deus. Mas de Deus, não, ele está ouvindo o chamado do Espírito Santo. Deus quer te usar nessa geração. E agora Deus fala claramente de Deus, humanamente falando. Ele disse, Senhor, se o Senhor é comigo, porque nós somos assim. Nós pensamos, se Deus está comigo, tem que estar tudo certo. Eu tenho que pisar na rua e está tudo certo, está muito lindo, não tem problema nenhum. Mas se você observar, irmãos, quando Deus é conosco, é aí que o diabo se levanta. É aí que ele tenta nos impedir de caminhar. Aí é que ele quer nos calar. Ele vem para ataque constante. Mas esse é o papel contigo. Eu não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, pelo teu segredo. E diz aqui a palavra, o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porque agora o Senhor nos desamparou. Olha o que eu estou dizendo. E nos entregou nas mãos dos midianitas. Mas Deus, muitas vezes, Ele nem quer ouvir a nossa reclamação. Sabe por quê? Porque a nossa reclamação é limitada. Amém? A nossa reclamação é humana. A nossa reclamação é terrena. Porque a nossa visão é na terra. Mas Deus quer que você comece a olhar para o alto. Para onde quer que você veja.
ele declarou, eu levo os meus olhos para o monte, de onde vai sofrer? No soberbo do Senhor, que fez o céu. Deus vai abrir caminho no meio do caminho. Deus vai abrir caminho lá no deserto. Deus vai abrir caminho lá no deserto. Você vai testemunhar o poder dele. Mas quem tem que se ler, olhou para ele. Amém? Olha, Deus está dando isso. Se Deus coloca o Senhor para essa manhã, Deus está vendo que está perdendo. Deus está vendo que está perdendo. Deus está vendo que está coração. Ele conhece a tua dor. Aleluia! Deus olhando para ele e disse: vai nessa tua força. Aleluia! Ele vai nessa tua força. Eu não aguento mais, eu estou caído, mas eu falo para você, tudo bem, vai, porque eu sou contigo. E Gideão, olhando, Deus está me pegando a mão agora, né? Eu estou falando agora, eu estou fraco. Aleluia. Muitas vezes você está pensando, estou fraco, não aguento mais. Mas Deus está dando para você. E diz aqui a palavra do Senhor. Que o Senhor falou, vai nessa tua força. Eu livrarás a Israel da mão dos israelitas. Porventura, não enviei. Não foi o Senhor que te chamou. Chamados aqui, você foi chamado. Todos que estão aqui nessa hora foram chamados. Se você não for chamado, você não estaria aqui. Deus te chamou. Se Deus te chamou, Ele tem propósito. A nossa vida é uma vida de propósitos. E às vezes o nosso propósito nós queremos torná-lo pessoal. Não é? Eu quero tornar o meu propósito pessoal, mas o seu propósito não é pessoal, irmão. O seu propósito, irmão, é o propósito de Deus. É Deus que se escolheu. É Deus que te chamou. É Deus que te nomeou. É Deus que colocou. Aleluia, para você ser chamado, bênção, para manifestar. Aqui você vai florescer. Deus vai te usar. Aleluia, para que o nome de Deus seja glorificado. E Gideão não se reconheceu a argumentar com Deus. Ele disse: Senhor, meu Deus, por que livrarei Israel? Porque nós temos a visão humana, nós queremos olhar e ver potencial, nós queremos olhar e ver os instrumentos, nós queremos ver os recursos, nós queremos ver o exército, nós queremos ver situações que nos fortaleçam humanamente falando. Mas Deus está falando que o nosso olhar é possível. E foi o que aconteceu aqui com Gideão. Gideão justamente estava argumentando com Deus, com argumentos humanos. Ele disse: eis que a minha família é a mais pobre, Manassés. Deus está preocupado se você é pobre, se você é rico. Se você é isso, se você tem Deus está falando com você. Você quer ser mas para eu ser cheio de Deus, eu preciso esvaziar de mim mesmo, dos meus argumentos. E é o que aconteceu com os Gideão. Gideão estava lançando para fora tudo, né? A mesma fala do que está cheio de e eu estava pensando para Deus: Senhor, eu não posso, Senhor, eu não consigo, a minha família é menor, eu não tenho jeito, a Deus só ficou com o meu amigo. Assim é assim, irmão. Tem que ser oração sincera. Amém? Quando você ora a Deus, a oração tem que ser sincera. Você tem que falar aquilo que está no seu coração. Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu não tenho mais condições. Senhor, eu não tenho mais força. Senhor, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí Deus trabalha comigo. Deus trabalha comigo. Aí Deus começa a trabalhar. Deus começa a trabalhar na vida daquele que ora. Você quer vencer? Quem quer vencer? Quem está sendo para vencer? Então começa a orar. Amém? Começa a falar com
Deus. Deus estava falando com Deus. Eu sou mais pobre, Senhor. A minha família é menor, mas foi Manassés. Eu moro na casa do meu pai. Mas Deus está falando, porque Deus é Deus. Amém? Deus é quem Ele quer. Deus age da forma que Ele quer. E não vai ser, não, muitas vezes, de acordo com a nossa visão humana. Às vezes a gente quer ver o que está acontecendo, isso aqui está acontecendo por quê? Não acontece de uma forma. Lembra quando Deus fez Ezequiel, lá no meio do vale do ossos? Aqueles ossos secos estavam sequíssimos. E Deus falou, filho do homem, todo mundo deles ossos. Humanos falando. Se Ezequiel fosse leva lá, Deus, aqui também não. Aquilo já estava sepultado, enterrado, esquecido, não tem solução. Mas Deus falou, profetiza. Amém. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. É através do poder da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva. Amém? Ela é eficaz. Ela é mais potente do que qualquer espada de 2 gumes. E a palavra de Deus, ela vai trazer vida. Ela vai trazer esperança. O Gideão começou a ouvir a palavra. Aí Deus deu uma resposta para ele. Deus falando com Gideão. Senhor, a minha oração é essa. Eu sou menor, eu estou abandonado, eu estou sozinho, eu não consigo mais. Aí Deus manda te dizer nessa manhã. O Gideão, irmãos, é muito seguro. Quantas vezes nós somos tão seguros, não é? Quantas vezes nós somos tão seguros? Deus está falando com você. Deus está falando contigo. Aí você, será que Deus mesmo? Será que é mesmo, Senhor? Eu estou aqui ainda, no meio dessa luta, no meio desse problema, e Senhor, dessa dificuldade. E Gideão começa a pedir prova para Deus, Senhor faz isso, Senhor faz aquilo. Aí Deus vai dando resposta, amém? Deixa eu falar com vocês também, eu tenho resposta para aqui, amém? Eu tenho resposta para você. Essa palavra não tem resposta dessa. Amém? Você tem que andar na confiança. Você tem que andar na fé. Você tem que andar pela dia. Por isso, Espírito Santo está favorecendo essa manhã. Levanta a sua cabeça. Coloca o sorriso no terrestre. Aleluia. Amém?
tomar atitudes de acordo com a vontade de Deus. E o Senhor falou, Gideão, pega um boi. Está vendo aquele altar lá de Baal, que a tua família levantou, que a tua família levantou, que a tua tribo levantou, você vai derrubar esse altar. Amém? Deus agora não permita que o inimigo tenha domínio na tua casa. Não permita que o inimigo tenha domínio na tua família. Não permita que o inimigo tenha domínio na tua vida. Deus falou para você, hoje, olha ao redor, começa a se examinar, repreende a dúvida, repreende o medo, amém? Tira tudo aquilo que não agrada a Deus, repreende toda a obra do diabo, porque Deus, ele vai se aceitar, Deus vai ser exaltado na tua vida, amém, irmão? Mas porque Deus seja exaltado, eu preciso derrubar os altares de Baal. Porque o povo de Israel estava desobedecendo a Deus, levantando altares ao inimigo. Mas Deus fala para o Gideão, corta, tira tudo aquilo que não me agrada. E Gideão obedeceu. Diz a palavra de Deus que Gideão, ele tomou 10 de seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E diz a palavra de Deus que sucedeu que cumprindo ele a casa de seu pai, os homens daquela cidade não perseguiam mais 3 de noite. Mas ele derrubou o altar de Baal, diz a palavra. Amém? Então você não tem que agradar a Deus. Não se preocupe. Agrada do Senhor e ele satisfará os desejos do coração. Amém? Você tem que agradar a Deus na tua vida. Não se preocupe com o jeito de falar. Alguém falar, mas você está fazendo isso. Ou você está fazendo aquilo todo dia. Ou você está fazendo aquilo. Você está agradando a Deus. Você tem que agradar a Deus na sua vontade dele. Não fazer a sua vontade, fazer a vontade do Espírito. Não. Faça a vontade do Senhor. E Deus entende quando ele derrubar o altar de Baal. Diz a palavra de Deus que então o Senhor encheu a Gideão. Amém? Aqui no versículo 34. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Nem você revestiu o Espírito do Senhor. Te usar, meu irmão, para fazer coisas grandiosas. Então o Senhor revestiu a Gideão e ele pegou a buzina. Você tem coragem de tocar a buzina? Você tem coragem de tocar a buzina? Você tem coragem de tocar a buzina? Você vai ficar quietinho. Deixa eu falando. Toca a buzina. Meu nome. Aleluia. Pegou a buzina. Os israelitas se juntaram a ele. E ele mandou mensageiros às tribos de Manassés e várias outras tribos e se juntaram a Gideão por 32 homens. 32 homens se levantaram na batalha. Mas revelando, diz a palavra do Senhor, que então pois Gideão se levantou de madrugada com todo o povo que estava com ele. E acamparam junto à fonte de Arode. O arraial dos midianitas ficava ao norte, próximo ao aldeia de Moré-no-Vale. E disse o Senhor a Gideão, numeroso é o povo que está contigo, para eu enviar os midianitas nas suas mãos, a fim de que Israel não se glórie contra mim, dizendo, a minha mão me ligou. Agora a coisa pregou aos ouvidos de Pedro. Quem for covarde, olha aqui, quem for medroso, volte, retire-se apressadamente das montanhas de Gileade, e Antônio levaram 22 mil homens. Meu Deus, olha essa situação.
Deus não tem negócio com medrosos e covardes. Amém? A obra que Deus tem é tão grande que vai exigir coragem. Deus está aqui nesse lugar. Senhor, nos investe de coragem. Amém? A obra que Deus quer fazer na tua vida vai precisar de coragem. Aleluia! Vai precisar de coragem. Deus está falando com você hoje. Eu chamei os corajosos. Diz aqui a palavra de Deus que os covardes, os medrosos, foram embora. Eu fico imaginando, irmão, os medrosos e corajosos, os covardes chegando em casa. O que aconteceu? Você não foi lá com o líder? Ah, mas olha, não gostei muito, não. Ah, não, aquela batalha para perdida, não tem jeito. A gente fala tudo sobre os nomes, mas os bonitos lá é como a areia da praia, não tem jeito. Tá entendendo, irmão? O Espírito Santo fala isso também, não? Para de olhar para a circunstância. Para de olhar para os números. Para, irmão. Deus não gosta de números humanos. Amém? Porque Deus é da vitória. E aqueles homens, aqueles 22.000 que eram covardes e medrosos, com certeza eles já estavam com medo, porque mesmo os 32.000 não era nada diante da grande multidão, não era nada diante da numerosa multidão que os midianitas se juntaram lá para a areia da praia. Então eles já estavam lá com medo, estavam ali, mas não estavam. Que não é isso? Eu estou, mas não estou. Eu estou aqui, mas não sei nem o que eu estou fazendo. Eu estou aqui, mas não sei nem o que eu estou aqui. Mas Deus está falando de você, você na semana foi chamado, você foi criado, aleluia. Deus precisa fazer aquilo que só Deus pode fazer. Aleluia. E diz aqui então a palavra de Deus, que então o Senhor disse a Gideão, ficaram só 10.000 homens. Só 10.000. E agora, Senhor? Se fosse eu ia ficar, meu Deus, e agora? 10.000, se 30.000 era pouco, 10.000 piorou. Porque a nossa mentalidade é a mentalidade das circunstâncias, dos números. Eu quero sentar para ver. Por isso que Deus puniu Davi. Lembra o dia que Davi tentou fazer um censo lá em Israel? Eu quero ver qual é o meu poder. Eu quero ver qual é o meu poder. Deixa eu fazer um levantamento. Quantos soldados eu tenho? Quantas filhas eu tenho? Eu preciso para de olhar ao redor e ter racionalmente. Senhor, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Não, faz aquilo que Deus mandou você fazer. Senhor, não a Bíblia fala, irmão, claramente, 1.000 cairão ao lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você e eu somos instrumentos de Deus da aceleração. E se Deus te chamou, não está no céu. Se Deus te chamou, não está no céu. O inimigo não vai te parar. O diabo não vai te parar. O inimigo não vai te parar. Deus vai te capacitar para essa grande glória. E aqui a palavra de Deus fala claramente que o Senhor veio novamente e disse: Gideão, eu estava até pensando, meu Deus, e agora o que é? O que foi o Senhor agora? Ainda muito.
E agora, igreja? Ainda muito faz-nos descer as águas. Olha que Deus, irmão. Deus prova. Quem quer ser aprovado aqui? Quem quer ser aprovado? Tem que se preparar para a prova. Não existe aprovação sem prova. Amém? Não existe, não existe aprovação sem prova. E Deus muitas vai passar várias provas antes da vitória. Amém? Então, o que está acontecendo com você? Vai passar mais uma prova! Eu não aguento mais! Aí Deus está acontecendo aqui agora. Essa prova vai ser para você ser testemunha do poder de Deus. E diz aqui a palavra do Senhor. E o Senhor disse: faz-os descer as águas, e ali os provarei. Mais uma prova. Será que daquele que eu te disser, este será contigo, esse contigo irá. Porém, de todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Amém? A Bíblia fala que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Muitos são chamados, poucos escolhidos. Então Deus chama todos os povos, todos os homens, todas as mulheres ao arrependimento, mas poucos serão os escolhidos. Diz aqui a palavra de Deus que ele fez o povo descer as águas. Água simboliza a palavra de Deus. Bem? Então, se eu disse a Gideão, qualquer que lamber a água com a língua, como a lã do cão, esse porás a parte. Como também todo aquele que se ajoelhar para beber. E o número do que lamber as águas, levando a boca, 300 homens. E todo o restante do povo se ajoelhou para beber a água. E disse o Senhor a Gideão, com esses 300, diga comigo, com esses 300. Com estes 300 homens, a Bíblia está falando claramente, com esses 300 homens que lamberam a água, vos livrarei, e entregarei os midianitas às tuas mãos, pelo que todos os outros se retirem, cada um para o seu lugar. Então, os 10.000. Olha que coisa, irmãos. Inicialmente, quantos eram? 32.000 homens. Então, depois disso, de uma prova, 22 foram embora, 22.000. Sobrou 10.000. Aí Deus falou: eu vou prová-los. E agora sobram apenas 300 homens. Amém, irmão? Deus falando é com poucos. É com poucos que darei a vitória. É com os pequeninos que eu darei a vitória. E diz a palavra, disse o Senhor a Gideão, por esses 300 homens que haverão águas, eu livrarei e entregarei os midianitas às tuas mãos, e também todos os outros se retirem, cada um para o seu lugar. E o povo tomou nas mãos a provisão e as suas buzinas, e Gideão deu todos os outros homens de Israel, cada um para a sua tenda, e ele deu os 300 homens, e o arraial dos midianitas estava abaixo do vale. Ou seja, Deus está falando para você, olha que Deus está falando, essa previsão que Deus não está enxergando. Alguém está falando pela fé, amém? Você tem que enxergar, eu tenho que enxergar pela fé. Deus estava chamando aqui homens e mulheres de fé. Esses homens aqui eram homens de fé, eram 300 homens que valiam por 3 milhões e não tinham limitação, porque a fé, a fé era a certeza dos fatos que não se veem. Gideão, você não está vendo, mas você tem que aprender a usar. Você talvez não está vendo o que Deus está fazendo. Você está olhando para os números humanos. Você está olhando para a limitação humana. Mas Deus está falando para você,
eu vou fazer milagre através da tua fé. Diz aqui que levantando-se Deus chamou ele naquela mesma noite. O Senhor disse a Gideão: levanta-te e desce ao arraial. Amém? Porque eu preguei nas suas mãos, já para os midianitas. E ainda tem que descer, leva contigo teu rosto curar ao arraial, ouvirás o que dizem. Então se esforçarão tuas mãos e descerás ao arraial. E muitas vezes Deus usa o inimigo, né, para que desperte a nossa fé. A gente não tem, parece que Deus está falando, Deus está mostrando, e você está duvidando, você está acreditando. Aí Deus falou: eu desce lá no arraial. E eu vou te falar lá, eu vou usar a boca do próprio inimigo. E Gideão desceu lá na arraial dos midianitas com seu servo curado. E daqui a pouco eu ouvi um dizendo: olha, eu tive um sonho. Eu tive um sonho. E esse homem contou o sonho. Eu tive um pão de cevada torrada, rodada pela arraial dos midianitas, chegando nas trinas, as feriu, e elas caíram, as transformou de cima para baixo, e elas ficaram abatidas. Aí tinha lá um outro homem, e ele disse assim: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Deus entregou nas mãos deles os midianitas e todo esse arraial. Olha, o falando isso, irmão. Olha o que Deus está falando para você hoje. Às vezes Deus tem que usar o ímpio para falar com você. Não precisava, mas naquele caso Deus usou. Então Gideão, ouvindo a narração deste sonho e sua explicação, adorou. E tornou a Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou a Israel nas vossas mãos. E Gideão se levantou com aqueles homens 300, dividiu eles em 3 esquadrões, colocou na mão de cada um deles um cântaro, olha só, um cântaro vazio, uma buzina, uma tocha acesa, e colocou eles como eles disseram: espada do Senhor, espada do Senhor, esse carregado comigo, eles cercaram a palavra de Deus. Quando diz a palavra de Deus aqui, pelo Senhor, eles gritaram: espada pelo Senhor, eu posso crer, diz a palavra de Deus, que eles ficaram parados. Não diz essa palavra de Deus. Quem vai fazer a obra do Senhor? Você vai usar a tua fé. Você vai ser obedecer a Deus. E diz aqui, quando eles gritaram, as ordens de Deus falou, houve um grande alvoroço dos midianitas. Eles ficaram em confusão, porque eles olharam e eles enxergaram um Deus do exército. Deus falou para você: eu vou com você, eu irei com você também. E o inimigo vai te resistir, vai obedecer contigo. E diz aqui: eu quero você, a espada de um todo mundo vai lutar contra ele mesmo. Ele está falando: todo mundo vai lutar contra esse povo, ele derrotá-los, e o meu nome vai ser glorificado. E aquele exército fugiu até que Abel lá, assim aqui tem os homens de Israel capturados, todos eram acessos derrotados e perseguidos por Deus e os libertaram. Você vai levantar a proposta. Você vai declarar a sua vitória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O inimigo não vai derrotar. O inimigo não vai parar. Eu declaro através da prece, eu peço por tudo, eu peço por vida, eu peço por Deus, Senhor, para que eles possam vencer essa batalha, para que eles possam vencer essa luta. O Senhor está com eles, o Senhor está com eles, o Senhor está com eles.
Amém.